Nós estamos nos aproximando do final de 2020. Portanto, entrando em 2021. O terceiro ano do Bozo. O terceiro ano, estamos entrando no terceiro ano que o Bolsonaro, o Bozo, ele ganhou a eleição. E ele, até hoje, não tem plano de governo, a não ser um plano de derrubar a República através da democracia. Como se faz isso? Vão se colocando militares, milicianos e esse tipo de gente que apoia as loucuras dele no governo. E o Centrão. E os filhos no poder. E aí vai criando-se uma dinastia que passa a governar por anarquia. Por exemplo, não criamos nada, simplesmente a gente faz uma bagunça, nós fazemos uma bagunça e pronto. No outro dia todo mundo fala daquilo e acabou. É assim que o nosso país está. E hoje ele apronta de novo. Ele dá uma declaração de que a ditadura militar ela não torturou Dilma. Ela não torturou Dilma Rousseff, a ex-presidenta do Brasil. Ficou 6 anos no poder. Eu não era tão fã da Dilma. Eu era mais, assim, simpático ao governo do Lula, que cumpriu 8 anos e foi um estadista de primeira. E no tempo que o Lula governou, o Brasil caminhou. Ele saiu da 22ª posição no ranking mundial para o 6º lugar no ranking mundial. E atualmente, mesmo com todas as imperfeições que a Dilma tinha, nós ocupamos a 7ª posição no mundo. Mas, no governo do Bozo, nós temos o desprazer de sermos a 2ª nação do mundo, em pandemia. Sendo que a Rússia também camuflou que estava com 50 mil, mas estava com 180 e tantos mil mortos, perdendo para o Brasil e para os Estados Unidos. O Putin também escondeu o jogo. É aquele negócio da biopolítica. Morre quem é fraco. Morre de fome, morre de sede, morre de doenças, morre de bala perdida,
morre porque não tem um emprego digno. E aí o Bozo traz aquela velha premissa ariana e platônica, e que chegou até o Hitler, de que quem tem que viver são os fortes. São os fortes. Ele disse isso, gente. Ele aprendeu isso nas agulhas negras do exército. E ele disse isso antes de ganhar. Ele disse isso. Ele disse o seguinte: olha, o Brasil precisa de um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia. Precisa da fronte e da retaguarda. E os fracos vão marchar com a boiada para o matadouro. Ele disse isso, gente. Engraçado que o gado político, gente que idolatra político, ele morre doente, fraco e de fome, apoiando político. Então, vamos fazer uma digressão até 1964. A ditadura militar diz, apoiado por seu Carlos Lacerda, da UDN, e o general Castelo Branco, eles dizem, e apoiado por uma coisa chamada Marcha da Família, que foi um movimento social legítimo, lógico, mas eles se aproveitaram daquilo e falaram: vamos dar um golpe. Vamos dar um golpe. Contra quem? Contra os comunistas. Eles estão no Brasil armados até os dentes para atacar a nossa nação e para tomar o poder. Então, deram um golpe de Estado contra o presidente Jango e expulsaram Leonel Brizola do país, fugiu. E pronto, o golpe estava dado. Fecharam o Congresso. E aí começaram a colocar generais no poder no velho estilo africano, onde os políticos estilo Idi Amin Dada vão assumindo o poder. E aí, um dia depois de 1964, precisava se saber se os comunistas estavam no Brasil, por que eles não reagiram? Se os comunistas estavam no Brasil, cadê as armas deles? Não acharam nenhum estilingue. Aí foram nas tribos indígenas, instigado por Curió e Ustra, nas tribos indígenas, mostra os comunistas e torturando índio, estuprando indígena. Pendurando mulher no pau de arara. E aí, eles ficam 4 anos fazendo as barbárias. E uma das barbárias que eles fizeram foi contra Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi torturada, como a Miriam Leitão. Aqui, no 38º Batalhão,
aqui de Vila Velha, próximo a nós. E aí, em 1988, eles foram perdoados na Constituição. Pediram anistia ampla e irrestrita. Olha, nós matamos, nós torturamos, nós demos um golpe de Estado, mas vamos esquecer isso e vocês nos perdoem, e vamos fazer uma Constituição cidadã, porque o povo não aguentava mais. Está sendo governado por generais, sendo que promessas que eles faziam não cumpriam. Por exemplo, a Transamazônica, que iria do Maranhão até o Peru, nunca acabou. Virou lá no meio da floresta um atoleiro que fazia com que os caminhoneiros passassem, agarrassem ali, ficassem por ali, seus caminhões quebrassem ali, eles entravam na terra dos índios, levavam doenças, estrupavam as indígenas, e por aí vai. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões foram gastados, mas nunca a Transamazônica chegou até o Peru. Do Maranhão ao Peru. Nunca chegou. E a ponte Rio-Niterói ficou 20 anos para se construir uma ponte. Ah, mas os generais morreram pobrezinhos. Morreram? Sim. Olha, houve muita corrupção, muito desvio. Mas aí, 1988... inclusive, esquecemos de falar do AI-5. 1968, eles fazem a maior crueldade que se pode fazer. Eles invadem o Congresso, fecham o Congresso, e aí, movido por essa violência, surge a contra-revolução. Aí sim, houve uma reação. De quem? Do capitão Lamarca, dos revolucionários que realmente agiram. Depois de 4 anos, sendo abafado por esses camaradas. Porque quando eles querem abafar um civil, eles fazem desse jeito. Eles vêm com violência. Gente, isso é tão claro. Eu morava em Barcelona e ali tinha um líder comunitário que não gostava de mim. E o que ele fez? Havia ali um sargento chamado Sargento Monte, e ele, um dia eu fui conversar com esse Sargento Monte, ali havia uma APA, onde eles ficavam lotados, e eu fui ali conversar com ele, falei com ele, olha, eu trabalho com um movimento chamado Marcha para Jesus, Caminhada pela Paz, nós também trabalhamos com a AgroSerra, Associação dos Agricultores, nós ajudamos as pessoas que estão sem moradia, nós temos um movimento social. E assim, eu queria pedir ao senhor que não fosse lá quebrar a casa de pobre. Ele disse, não, eu era pastor, ele disse, não pastor, nós não fazemos isso, eu não faço isso. Eu, quando eu chego nos lugares, na casa dos pobres, com a minha viatura, o que eu faço? Eu levo biscoitinho, eu dou biscoitinho para as crianças. O Sargento Monte disse isso para mim. Eu dou biscoitinho para as crianças. Eu estou faltando 6 anos para me aposentar e eu não faço isso, essas coisas.
E aí, gente? E aí, gente? Eu acreditei naquilo. A gente é muito ingênuo. Peguei a minha bicicleta e fui embora lá da APA. Um lugar que ficou abandonado antes de ser construído, ficou abandonado 5 anos. Recebeu na época 5 milhões. Era terceiro centro de proteção de animal silvestre do Brasil, era ali em Barcelona. Mas o dinheiro eles comeram. Eles comeram o dinheiro. Os políticos corruptos dali. Eu já cansei de falar o nome deles. Graças a Deus agora eles perderam a eleição. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram... Eu comecei a filmar aquilo e mostrar para a sociedade. No instantezinho eles fizeram, deram um jeito lá, pegar dinheiro do campo de futebol, foram lá, porque é assim que eles trabalham. Pega do campo, joga para a APA, pega da APA, joga para a escola, pega da escola, joga para a creche. É assim que eles fazem. Eles vão vivendo até ficar um rombo, ficar um buraco no final do mandato deles, deixa um rombo para trás. Eu estou preocupado com o que o prefeito daqui da Serra vai encontrar no final desse mandato aí, com essa gestão que está saindo aí. O rombo que vai encontrar. Então, conversei com um monte e fui embora. Peguei minha bicicleta. Quando eu cheguei, passava perto do centro comunitário, porque ele tinha uma viatura, então ele vinha mais rápido. Ele já estava lá encostado a viatura lá no centro comunitário para conversar com o Pé Sujo, que era o líder comunitário, que era amiguinho dele. Ele já tinha ido lá contar que o pastor Ronaldo havia ido lá conversar com ele. Ele foi contar a fofoca. Porque eles trabalhavam em comum acordo. O líder comunitário e o sargento da APA. E aí, eu passei e falei, miserável. Eu conversei com um homem lá e o homem dizia que levava biscoitinho para as crianças. Já estava lá encostado no centro comunitário com o Pé Sujo. E aí, gente, eu deixei para lá e fiquei de olho. Um dia eles reuniram e, para me prejudicar perante a população, para dizer, o pastor foi preso. É assim que eles fazem. Quando eles não querem que a gente ganhe, eles inventam alguma coisa. O pastor foi preso, o pastor é bandido, o pastor é isso. Sendo que eu era um homem de família, sou de família e nunca fiz maldade para ninguém. E aí, o Pé Sujo deu uma ordem para ele, olha, faz o seguinte, se você encontrar o pastor Ronaldo por aí, prende ele. Se ele estiver na rua aí, você prende ele. Prende ele. Já imaginou, gente? Um pastor preso, aí isso saía no jornal, isso sairia, as pessoas saberiam disso, e eles fizeram isso várias vezes, mas no caminho, quando ele tentava me achar, ele encontrou um outro missionário, e ele perguntou, é você o pastor Ronaldo? E aí o pastor
o homem diz, não, eu sou o fulano de tal. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque depois ele abriu um processo contra o monte e tirou o monte de lá. A corregedoria tirou o monte de lá e ele foi para os quintos dos infernos. Não sei para onde ele foi. Ele foi terminar a aposentadoria dele para outra cidade. Porque lá a corregedoria não deixou ele, porque ele era corrupto. Estava envolvido na corrupção. Porque o outro missionário não deixou barato. Processou ele. Porque ele fez o missionário ficar uma noite na cadeia. Uma noite na cadeia sem fazer nada. Mas ele queria me jogar o pastor Ronaldo na cadeia. Só que quando ele chegou, ele passou com a viatura na minha rua, com o outro missionário preso dentro da viatura, eu perguntei um amigo meu, quem é que está ali dentro? Ah, é o fulano de tal, o monte prendeu ele. Eu peguei uma maquininha, gente, que eu tinha de filmar essas maquininhas digital, e joguei em cima da viatura. E fiquei do meu portão filmando. E quando ele ia embora, para sair na avenida, um ônibus veio e atravessou na frente dele, porque ali era caminho de ônibus, e ali a viatura ficou. E eu mostrei a viatura, mostrei a placa dela, joguei o zoom na placa e guardei. E depois publiquei aqui no Facebook. Então são assim que eles fazem. Então lá em 68, o capitão Lamarca, porque havia um grupo entre os militares que não estava satisfeito com aquela forma antidemocrática de se fazer governo, e aí o que eles fazem? Eles fazem uma contra-revolução. Porque tem pessoas tão burras que quando vê o sinal da bandeira da Rússia ou de outro país que tem um martelo e tem uma foice, aquilo ali é para matar os outros. Não. A foice representa o trabalho e o martelo representa a quebra de uma estrutura. Quando você quebra um chão, quando você vai mudar o piso da sua casa, você quebra com um martelo, uma marreta. É quebrar uma estrutura, é uma revolução. Todas as revoluções do mundo foram representadas por isso. Mas a pessoa não entende. Porque não pesquisa, não estuda, e aí começa a dizer, foi, isso é para matar e tal. Não é para matar, é a força do trabalho, gente. Porque apesar da foice ser um instrumento que pode matar também, mas ela é um instrumento de trabalho. E no AI-5 e na ditadura em 1964, não encontraram armas. Mas na contra-revolução em 68, já com Lamarca, foi uma revolta do próprio exército contra ele, que se juntou com os revolucionários. Por causa das covardias que Curió e o Ustra fazia com as mulheres, com as indígenas, com os nativos. O nativo não sabia nem falar a língua direito. Onde é que está comunista? Onde é que está isso? Onde é que está isso? Onde está aquilo? Onde está bandido? Chegava e matava. O pai do Felipe Santa Cruz foi incinerado. E aí, entre essas torturas, houve a tortura da Dilma, da Miriam Leitão. Isso foi comprovado, gente. Isso está na história. Agora vem o Bozo
no terceiro ano, entrando agora o terceiro ano de governo desse presidente. Terceiro ano de governo desse presidente. E nada. Entrando o terceiro. Nada. Ele iria criar a bolsa tal, esqueci aqui o nome agora, da bolsa. Viu que não dava. Não vamos ficar com Bolsa Família mesmo. Seria plano amarelo, verde e amarelo, carteira verde e amarela, iria fazer um partido chamado Aliança pelo Brasil, de patriotas e tal, aquela conversa toda, como se nós não fôssemos. Sendo que na Guerra do Paraguai, quem foi lá mesmo lutar não foram os militares do Exército Brasileiro, foram os voluntários que foram para a guerra, e quando chegaram na Baía da Guanabara, após ganhar a guerra, o presidente da República foi lá e mandou recolher as armas deles, que eles eram voluntários. Pesquisa aí, porque o Exército mesmo não teve coragem de ir. Lembra daquela história do Bolsonaro, quando o Trump ainda achava que mandava no mundo, que agora já foi embora também, já perdeu? Vou atacar a Venezuela, vou mandar 30 milhões de soldados para lá. Vou atacar a Venezuela, vou mandar 30 milhões. E o nosso presidente é Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela. Bolsonaro se meteu nisso também. Colocaram lá a Janine, uma loira, né? Não, a Janine foi aqui na Bolívia. Expulsaram o Evo Morales e botaram a Janine. Lá não mandaram. Não conseguiram porque o Maduro encarou eles. E o Guaidó saiu pelo mundo afora, igual um palhaço, dizendo: eu sou o novo presidente interino, eu sou o presidente da Venezuela. Na Bolívia, botaram o Evo na marra para ir para o México. Mas agora, quem era o vice dele ganhou a eleição lá. Ele disse: não, eu vou agora plantar tomate, mas eles voltaram. E agora, no Brasil está próximo ao líder do Congresso. Maia está saindo, mas a esquerda brasileira está se unindo para o quê? Para tirar líder do governo de Bolsonaro, para que Bolsonaro não tenha nenhuma influência dentro do Congresso. Porque ele quer mandar na Polícia Federal, ele quer influenciar dentro do Superior Tribunal, ele quer ter o Congresso, ele quer ter tudo, porque ele quer mandar, ele quer destruir a República através da democracia, através do voto, é lógico. Tem gente que pensa que ele está destruindo a democracia. Não. Ele quer destruir a República. Ele tentou destruir o SUS, tentou privatizar o SUS, tenta privatizar o Banco do Brasil, tenta privatizar a Caixa Econômica, mas não conseguiu. E aquela história da carochinha de que o Sérgio Moro, ele estaria punindo a Odebrecht porque prejudicou a Petrobras. Olha lá onde ele está agora.
o Moro. Ganhava 30 mil como juiz, passou a ganhar 33 mil como ministro e agora vai ganhar 120 mil como diretor lá na Odebrecht. Tá vendo, gente? Como é que é tudo, ó? Papo. E agora o Bozo mais uma vez fala bobagem. Mas eu conversava com a minha esposa aqui, eu acho que é para ocultar alguma coisa. Quando ele começa a falar essas bobagens, ele está querendo mexer em uma outra coisa. É o jogo dele. Ele tenta mexer em outra coisa, enquanto as pessoas ficam preocupadas com aquilo, ele está tentando mexer em outra coisa. Ele é igual menino arteiro. A ditadura não teve. Dilma não foi torturada. Miriam Leitão não foi torturada. Brizola não saiu do Brasil vestido de mulher. Os cantores não foram expulsos. Não foi imposto uma censura no Brasil. Eu não sou tão novo não, gente. Eu tenho 56 anos. E quando, em 1988, eu havia terminado a minha primeira faculdade. Havia terminado a primeira faculdade de teologia. Com 25 anos de idade. E nós viemos acompanhando isso, olha, de muito tempo. Então, abaixa o Bozo e abaixa a ditadura. E que em 2022, Bozo saia da presidência, assim como o Trump saiu de lá. E que um tribunal internacional venha processá-lo pelas quase 200 mil pessoas. Porque ele, como mandatário do país, negligenciou os primeiros cuidados e brincou com os sentimentos dos brasileiros, que haviam perderam quase 200 mil pessoas, e continuou brincando, infelizmente.